E agora, pessoal, mostrar esse exemplo onde queremos obter uma base do espaço linha de A formada única e exclusivamente pelas linhas de A. Ora, o procedimento é simples. Transpõe a matriz A, porque aí o que era linha em A passa a ser coluna na sua transposta. E vamos escalonar a matriz A transposta. A gente vê, então, que as colunas 1, 2 e 4 de R formam a base do espaço coluna de R. Portanto, as mesmas colunas de A de A transposto formam a base do espaço coluna da sua transposta. Portanto, as colunas 1, 2 e 4 de A transposto, porque para o espaço coluna, a gente sabe que são diferentes. Vejam que as colunas geradas por esse, têm sempre as duas últimas entradas iguais a zero, porque qualquer combinação linear dessas três colunas aqui, primeira, segunda e quarta, qualquer combinação linear vai dar zero nas duas últimas entradas. Agora, combinações lineares dessas colunas vai ter as duas últimas entradas diferente de zero. Eventualmente, pode ter algum elemento do espaço coluna da transposta onde as duas entradas de baixo sejam nulas. Nada impede. Mas nesse espaço das colunas da matriz transposta, certamente vamos ter colunas, essa em particular, é uma coluna onde as duas entradas de baixo não são nulas. Bom, mas o que sabemos é que se essas colunas 1, 2 e 4 formam uma base para o espaço coluna de R, então as colunas 1, 2 e 4 da transposta formam a base do espaço coluna da transposta. Ora, mas de onde vieram as colunas 1, 2 e 4 da transposta? Das linhas 1, 2 e 4 da matriz A, que, portanto, vão formar uma base do espaço linha de A. E assim, uma base, então uma base do espaço linha de A formada por linhas de A, vamos aproveitar nossa matriz aqui A, copiá-la aqui embaixo. Então, nós vamos ver o seguinte, que as matrizes formadas pelas linhas 1, 2, e 4 formam uma base para o espaço linha de A.
Na matriz escalonada, é fácil ver que essa terceira coluna é uma combinação linear das colunas à esquerda. Veja que se eu multiplicar essa aqui por 3, vai dar 3. Se eu multiplicar aqui por 3, dá 6. 6 menos 5. 6 menos 6 dá 0. Então, esta aqui é 3 vezes esta, menos 6 vezes a primeira coluna. Então, é 3 vezes a segunda, menos 6 vezes a primeira. E eu nem preciso verificar, lembrando, né, que R é a forma escalonada da transposta. Então, essa mesma relação entre as colunas de R vai permanecer nas colunas da transposta, que corresponde a essas linhas aqui na matriz A. Okay? Então, é assim que a gente obtém uma base do espaço linha de uma matriz, formada exclusivamente por linhas da matriz. Transpõe, escalona, vê quais são as colunas que formam a base do espaço coluna da escalonada, e as colunas correspondentes da matriz A, transposta, serão uma base do espaço coluna da transposta, que correspondem às linhas da matriz A. Isso vai ser útil, por exemplo, no caso de espaços que não sejam de matrizes. Vamos tomar vetores do R5, esses 4 vetores do R5, e vamos determinar uma base para o espaço S gerado por esses 4 vetores aqui. Então, para fazer isso, pega essas entradas e dispõe nas linhas de uma matriz. Então, a primeira linha contém as entradas de V1, a segunda contém as entradas de V2, V3 e a última linha as entradas de V4. Vamos escalonar essa matriz. Então, estas 3 linhas não nulas, que contém pivô, formam a base do espaço linha de R, que é igual ao espaço linha de A. E, portanto, essas 3 linhas aqui formam a base do espaço linha de R. Portanto, uma base para o espaço S gerado por V1, V2, V3, V4 é um vetor que corresponde a essas 3 linhas aqui, que nós escrevemos aqui embaixo. 1, menos 2, 0, 1, que é a primeira linha, 0, 1, 1, 0, 1, e 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1 e 0. Só que, digamos assim, embora seja base, não é? O espaço linha gerado por G tem um defeito, não necessariamente, apenas tem o defeito de não ser formado pelos vetores V1, V2, V3 e V4. E, eventualmente, gostaríamos de obter uma base do espaço gerado por esses 4 vetores, formado por esses vetores, por um subconjunto desses vetores. E o truque é, em lugar de depositar os vetores ao longo das linhas, depositamos os vetores ao longo das colunas, não é? Então, nós repetimos aqui por comodidade os vetores, e a gente forma, então, uma matriz cujas colunas são as entradas dos vetores. Aqui as entradas do V1, aqui do V2, aqui do V3, aqui do V4. Escalona essa matriz, caímos nessa.
Sabemos que as colunas 1, 2 e 4 formam a base do espaço coluna. Então, aqui, as colunas 1, 2 e 4 formam a base do espaço coluna de B. E essas 4 colunas vieram de V1, V2 e V4. Portanto, uma base do espaço gerado por G é formado por esses vetores V1, V2 e V4. Não é difícil ver que esse vetor aqui é menos uma vez esse, dá esse. Quando eu multiplico esse por menos 1, dá menos 1. Se eu multiplicar isso por 2, 2 menos 1 dá 1. Então, essa coluna é 2 vezes essa menos essa. E esta relação permanece entre os vetores V1, V2, V3 e V4. O V3, é 2 vezes o V1 menos o V2, porque eles são as colunas de B. A mesma relação que há entre as colunas de S se mantém nas colunas de B. Então, esse aqui é mais fácil olhar para essa. Nessa coluna aqui, é menos uma vez essa, mais 2 vezes essa. Ou seja, 2 vezes essa menos essa. Isso, como essa aqui veio do V3, essa veio do V1, essa veio do V2, essa relação permanece entre os vetores. O próximo exemplo mostra o seguinte: dado um conjunto de vetores linearmente independente, como é que a gente pode completar uma base do espaço todo, tendo aqueles dois vetores na base? Pois bem, vamos pensar aqui que eu tenho dois vetores do R4, e esse conjunto é linearmente dependente, porque essa entrada é igual a essa, agora essa é 2 vezes essa. Então, esse vetor não é um múltiplo desse. Então, esse conjunto é linearmente independente, né? Mas não gera o R4, porque o R4 tem dimensão 4. Aqui só tem 2 vetores, não pode gerar um espaço de dimensão 4. Né? Preciso ter um conjunto de 4 ou mais vetores para gerar um espaço de dimensão 4. Agora, vejam o seguinte. Vamos supor que eu conheça uma base do R4. Por exemplo, a base canônica. Mas pode ser uma base qualquer. Então, a gente faz o seguinte. Eu acrescento esta base nesse conjunto aqui. E fico com esse novo conjunto. Ora, esse novo conjunto certamente gera o espaço todo, porque eles contêm os vetores de uma base. Qualquer vetor do espaço vetorial é a combinação linear dos vetores da base. Então, esse conjunto G gera a base. E, evidentemente, é linearmente dependente, uma vez que o espaço todo tem dimensão 4, né? Aqui temos 6 vetores. Mas nós vamos mostrar um algoritmo prático para eliminar os excedentes e ficarmos com uma base que contém V1 e V2. Então, como eu já coloquei, vamos tomar E1, E2, E3, E4 como sendo a base canônica. É mais simples. E aí, vamos tomar esses vetores todos aqui e colocar suas entradas nas colunas de uma matriz. Então, aqui são as entradas de V1, aqui as entradas de V2, aqui do E1, aqui do E2, aqui do E3, aqui E4, que são as entradas da base canônica. Escalonamos, chegamos nessa matriz R.
E quais são as colunas que têm pivôs? Primeira, segunda, quarta e quinta. Então, primeira, segunda, quarta e quinta tem os pivôs, e essas 4 colunas formam a base do espaço coluna de R. Portanto, a primeira, segunda, quarta e quinta colunas de A formam a base do espaço coluna de A. De onde veio a primeira coluna? Do V1. De onde veio a segunda coluna? Do V2. A terceira coluna veio do E1, que vai ficar de fora, porque é a primeira, segunda, quarta e quinta que formam a base. A quarta veio do E2 e a quinta veio do E3. Então, essas quatro colunas formam a base. Então, a base do R4, que contém os vetores V1 e V2, é esta aqui. É claro que a solução não é única, porque, veja, a gente acabou escolhendo a base canônica e colocando essa base canônica numa determinada ordem. Né? Se, em lugar de G, nós tivéssemos tomado esta aqui, né? Em vez de colocar G1, E2, E3, E4, colocamos E4, E3, E2, E1, e repetirmos o procedimento, colocamos aqui as entradas do V1, aqui as entradas do V2, de E4, E3, E2, E1, e escalonarmos, aí o que vai acontecer? As 4 primeiras colunas de T vai formar uma base do espaço coluna de T. Então, as 4 primeiras colunas de B formam a base do espaço coluna de B. Mas de onde vieram essas 4 colunas de B? De V1, de V2, de E4 e E3. Então, uma outra base possível do R4, que contém V1 e V2, é aquela formada por V1, V2, E4 e E3. Vamos falar sobre uma relação que existe entre o posto de uma matriz e a matriz inversa, baseado nesse teorema aqui. Uma matriz quadrada de ordem n é inversível se e somente se seu posto for n. Significa que uma matriz quadrada é inversível se e somente se todas as suas colunas formarem um conjunto linearmente independente, ou todas as suas linhas formarem um conjunto linearmente independente. Ou seja, nenhuma linha é combinação linear das outras. Nenhuma coluna é combinação linear das outras. Isso caracteriza uma matriz inversível. Se uma linha ou uma coluna for combinação linear das outras, então essa matriz não é inversível. Né? Isso vem lá de quando a gente estudou as matrizes, né? Nós vimos que uma matriz era inversível se somente se o conjunto das suas n colunas fosse linearmente independente. E se as n colunas formam um conjunto linearmente independente, esse conjunto gera o espaço coluna e, portanto, seu posto é n. E aqui, vamos colocar num único teorema para facilitar a consulta a respeito de matrizes inversíveis. Dado uma matriz quadrada de ordem n, quer dizer, n linhas e n colunas, todas as afirmações aqui são equivalentes. Provada uma, fica provada a outra. Primeiro, a matriz ser inversível é equivalente a dizer que essa equação homogênea admite apenas a solução trivial. Lembrar aqui que a solução trivial
é x igual a zero. A forma escalonada reduzida de A é a matriz identidade. Foi uma outra coisa que vimos lá quando falamos sobre inversa de uma matriz. Que a matriz A é um produto de matrizes elementares foi outro resultado que vimos. O determinante de A é diferente de zero, também quando falamos em determinante. E que agora, finalmente, o último resultado é esse aqui, que o posto de A é igual a N. E vamos ficando por aqui, nessa gravação, e na próxima vamos falar sobre núcleo de uma matriz.